Gente querida do Terror Nadina, sou Romário Filho e acredito ser conversando que a gente se entende. E hoje conversaremos sobre o quê? Pacto de vida ou de morte. Relato, terror, parte 6. Relato a seguir é o 6º episódio da história de Maurício, contada em 7 capítulos. Se você não assistiu os capítulos anteriores, volte lá. Assista a série completa, do 0001/26 até o capítulo de hoje. Assim facilitará a sua compreensão da sequência. Pois é, seu Romário. Lá estava eu tentando compreender a situação e me colocar dentro daquele enredo macabro. Para mim, eu estava em casa, sonhando, ou tendo pesadelos, ou tendo uma noite mal dormida. De repente eu me encontro deitado numa cama de hospital, sentindo dores horríveis, com minha mãe e minha irmã chorando, com enfermeiras e médicos correndo de um lado para o outro, alguns surpresos, outros preocupados em dar continuidade à medicação, e com aquele monstro na minha frente, aquele homem que esteve presente em todos os meus sonhos, sei lá o que foi essa viagem, com um policial me olhando com vontade de me esganar, com a mão algemada na cama, e simplesmente tentando colocar em ordem aquela confusão total. Milhares de pensamentos dispersos, algo que eu não conseguia, me posicionar. Foi quando, mais uma vez, chega aquela mulher de branco, coloca com a seringa alguma coisa no caninho que leva para o tubo, entre todos aqueles aparelhos que eu tinha, e eu sei que eu desliguei. E assim foi a minha rotina, durante os 2 dias que se seguiram. E aos poucos, eu fui me colocando ao par do que estava acontecendo. Pois é, seu Romário. Eu estava naquele hospital, saí de uma coma de quase 2 semanas, e para os médicos eu ressuscitei. Nenhum deles, como cientistas, como técnicos que eram, iriam chegar para mim e dizer foi um milagre. Mas eles não conseguiam explicar como eu estava vivo. Eu levei um balaço na cabeça de um 38 cano curto. A bala se alojou no meu crânio. Foi uma cirurgia delicada feita apenas para não ficar amanhã ou depois pensando, se nós tivéssemos tentado. Mas eu já cheguei no centro cirúrgico dado como morto ou como uma futura ameba, devido à gravidade dos ferimentos. Mas eu estava ali, uns 15 quilos mais magro, com cara de cadáver, sem conseguir me movimentar, com aquela bendita algema no meu braço esquerdo, sendo vigiado 24 horas por dia. Pausa para um pedido, necessária por ser muito importante para o canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, comente, compartilhe, clique sino de notificações para receber mais vídeos produzidos por nós. E se achar que merecemos, envie-nos um Pix, QR Code na tela, como também a chave, você escolhe o caminho. Qualquer quantia será bem-vinda. Importante também é que você lembre de hypar o vídeo. E se desejar se associar à Confraria Nadina, será muito bem-vindo. Seja membro por apenas R$ 4,99. Em troca nós não temos muito a oferecer, mas já existe uma grade de vídeos extras exclusivos para os membros. E é claro que não podemos deixar de agradecer sempre aqueles que enviam os seus relatos via e-mail, o e-mail que está aqui na tela. São essas experiências o combustível que move a engrenagem.
Dado o recado, voltemos ao relato. Cada policial que chegava no rodízio fazia questão de demonstrar que ou estava frustrado pelo fato de eu sobreviver sem estar totalmente fora da casinha, mas outros ainda davam a entender que não, que era melhor eu ter escapado ileso dessa, porque daí eles poderiam cuidar de um tratamento futuro para mim. A confusão, Sr. Romário. A confusão aos poucos foi se acomodando. Claro, a pergunta era: que hospital era aquele? Por que que eu fui baleado? O que que a polícia estava fazendo ali? Mas de alguma forma eu me sentia protegido por aquela criatura, aquele homem de preto, sempre em pé no canto do quarto, olhando para mim, na verdade cuidando de tudo, inclusive da minha segurança e da minha saúde. E sem dúvida alguma, diante do quadro que me passaram, eu tinha certeza que, se ainda estava ali, vivo e consciente, teria sido graças a ele, porque afinal, ele era o meu anjo da guarda. Foi difícil de eu entender, mas também não precisava entender. Para mim ficou claro, porque eu sentia. Eu não tive sonhos, eu não tive pesadelos. Não. Por alguma razão, talvez devido a um projétil de 38 engavetado na minha cabeça, abriu um portal, sei lá, um poder diferenciado. Eu sei que eu viajei. E viajei, Sr. Romário, acredite o senhor ou não. Também, se alguém não quiser acreditar, para mim não tem importância, porque até hoje eu tenho minhas dúvidas. Mas eu viajei por todas as vidas, todas as encarnações que eu tive nesse plano. É bem por aí. Acredito que quem não aceita encarnação, outras vidas, uma sequência, talvez nem continue escutando esse relato. Eu não estou aqui para tentar convencer ninguém de nada. Estou apenas relatando o que eu vivi, apesar de ter morrido, porque honestamente o lugar que eu estive nada tem a ver com o mundo dos vivos. Aos poucos eu fui compreendendo porque a presença daquela figura, porque ele estava em todos os meus sonhos que eu imaginava, qual a ligação dele comigo. Numa dessas vidas, quando eu aqui estava como Hugo, a minha mãe, na melhor das intenções, fez um pacto com aquela criatura. Ela me protegeria. E essa proteção iria valer de vida após vida. Ou vida após morte, vida. Ou não sei. Eu sei que eu estive aqui várias vezes antes de ser o Maurício. E desde aquele pacto, a criatura me acompanha, me protege e me pune por eu não fazer a minha parte. Era algo estranho. Era algo estranho eu ver gente entrando e saindo daquele quarto de hospital e eu me sentindo ali sem estar ali. A única identificação que eu tinha era com aquela criatura. Que não era só eu que enxergava. Dona Cida, minha mãe, ela confidenciou comigo. Sem eu esperar, quando ficamos sozinhos, ela perguntou: ele está aí? A princípio eu levei um susto, mas depois eu comecei a prestar atenção em detalhes. As minhas mães, todas elas sabiam. Parecia que todas elas tinham uma cumplicidade com aquela criatura por ter sido
o amor de mãe que me amarrou a ela através de um pacto. Era algo, não vou dizer assim assustador, seu Romário, era revelador. Não posso nem dizer, eu herdei uma dívida de outros caras. Não. Jamais existiram outros caras. Então a minha mãe, numa outra roupagem, numa outra era, numa outra matéria, me entregou aquela criatura, em nome de uma proteção. E a criatura fez a parte dela. De alguma forma, eu não cumpri a minha. E eu comecei também a prestar atenção em outros detalhes. Seu Romário, eu fui baleado no dia do meu aniversário. No dia que eu completava 23 anos. Eu fui baleado no dia 26 de novembro. E eu tinha certeza, por ter vivido outras vidas, que 26 de novembro era também a data do aniversário de Hugo, de Ciro, de Rainer e de tantos outros que eu tive a oportunidade de conhecer a vida vivida por eles, que na verdade era eu. É estranho, né? O que mais me impressionava é que todos aqueles outros, ou em todas as situações que eu era outro, eu parti quando completei 23 anos. No mesmo 26 de novembro. Era de pirar. Então, junto com essa confusão toda, junto com saber a gravidade da lesão, que ninguém ainda conseguia me afirmar quais seriam os efeitos colaterais, as sequelas, eu tinha certeza que de alguma forma havia falhado, embora não tivesse culpa ou responsabilidade. Não podia responder por um trato que a minha mãe fez. Mas ao mesmo tempo, eu me sentia seguro, porque a criatura estava ali comigo, apesar de já ter passado quase 2 semanas do meu aniversário, do dia da tragédia. Aos poucos, naquela de ficar pouco tempo assim ligado no mundo real, e passar dormindo, se é que eu posso dizer que é dormindo, eu fui lembrando de toda a minha vida. Não a vida dos outros, porque aquelas eu já tinha visto o filme, o cinema, mas a vida do Maurício. A vida do nome que constava na minha carteira de identidade naquele momento. É o Maurício. Maurício, o filho mais velho de Dona Cida e do Cesário. Ô Cesário, ô meu pai. Mesmo ali, derrubado, caído, eu sentia falta, porque depois que eu despertei, aquele quarto parecia uma peregrinação. Amigos, familiares, policiais, investigadores, advogados. Era uma coisa absurda. Os médicos tinham que controlar na rigidez o horário. Senão, seria 24 horas de audiência. Eu tinha que descansar, eu tinha que me recuperar. Eu estava longe de poder dizer que estava apto a retomar a minha vida. Então eu fui recordando. Cesário, meu pai foi o único que não veio me visitar. Minha mãe e Érica, minha irmãzinha mais nova, estiveram sempre comigo aqui. Meu pai não. E mesmo sem lembrar de detalhes, porque tudo vinha assim aos poucos, eu sabia que eu não merecia ter o meu pai ali.
porque ele estava muito envergonhado e decepcionado comigo. Porque ele realmente trabalhou uma vida toda para nos dar o conforto que ele podia dar. Um homem honesto, um homem confiável, um homem íntegro, um homem bom. Dona Cida e seu Cesário, uma família humilde, mas limpa, com 3 filhos. Eu, o mais velho, que deveria ser o exemplo. Silvia, a minha irmã do meio, e Érica, a caçulinha. Na época que aconteceu, repetindo, eu estava com 23 anos e alguns dias, Silvia, 20, e a rapinha de tacho, a Érica, que ia completar 12 anos, a minha maninha linda. E seu Romário, a ausência do meu pai doía, mas eu dava toda a razão para ele. Eu realmente estava longe daquele filho que ele esperava. Um filho que ele pudesse se orgulhar. O filho parceirinho. O filho trabalhador. O filho que teria um futuro. Não. Na verdade, eu fui esse filho nos primeiros anos de escola, onde eu fiz o ensino fundamental e o ensino médio. Só que no último ano do ensino médio, porque todo mundo dizia que a escola da cidade não tinha qualidade, então eu fui estudar numa cidade vizinha, maior. Meu pai bancou a despesa porque ele queria que eu tivesse preparado para encarar o vestibular e fazer a faculdade que eu desejasse fazer. Então eu dizia para ele que faria engenharia, era o orgulho dele, só que eu não tinha, mas sabe, vontade nenhuma de fazer uma faculdade. Na verdade, tudo bem, a escola que eu estudei, a escola da cidade, era fraca. Mas tinham muitos colegas meus que, apesar do ensino não ser assim de primeira, eles se esforçavam, eles complementavam, eles se dedicavam, davam valor. Eles seriam os candidatos bons, concorreriam não de igualdade de situação, não sonhando em ser os 100 primeiros classificados, mas alguns até corriam o risco de conseguir entrar na faculdade. Mas eu não. Seu Romário, meu pai não tinha a mínima ideia do filho que eu era. Porque ele trabalhava muito. Ele trabalhava num grande depósito de material de construção. Uma loja incrível que servia a região toda. Ele durante uma vida trabalhou ali. Começou criança, foi crescendo, chegou a gerente, o que para ele foi um orgulho enorme. Ganhava um bom salário. Mas o patrão, o dono da empresa, era um cretino. Humilhava todo mundo. Eu vi meu pai passar por cada uma que eu não acreditava. Como é que ele engolia aquilo tudo. Com o tempo eu fui saber que ele engolia porque precisava daquele salário para manter a sua família. E principalmente poder dar estudo para os seus filhos para que não precisasse enfrentar o que ele tinha que encarar. Era um homem de valor. E eu não dava o devido valor. Então, ali, na minha cidade, no secundário, vamos dizer assim, no fundamental, eu não era grande coisa como aluno, mas levava. Também não era nenhum marginal, não. Mas aquele cara nojento, sabe? Aquele cara metido a malandro. Aquele cara que não gostava de trabalhar. Aquele cara que inventava desculpas para não ir no colégio. Aquele cara que para sair da cama de manhã era um absurdo. A minha mãe quase morria. Tinha uma época que ela chegava até me vestir, bem arigó da cabeça. Aquele cara metido a comer todas, sabe o que é? Quando na verdade eu não percebia que as meninas que realmente valeriam ter ao meu lado
não dava a mínima para mim, porque eu era aquele malandro brega. Uma figura detestável. Trabalho? Bom, eu cheguei a trabalhar no material de construção junto com meu pai, me colocou lá, eu durei muito pouco tempo. Eu disse para meu pai que se eu continuasse lá, eu ia dar uma tijolada no meio da cara do Bernardo, que era o dono da empresa, principalmente no seu filho, o Carlito, que eu não suportava o cara. Então meu pai achou por bem me tirar, porque ele pensou que eu não rendia no trabalho por causa dessa birra que eu tinha com o velho Bernardo e com o filho dele, Carlito. Coitado do meu pai. Aí ele conseguiu trabalho para mim numa concessionária, a concessionária grande, que também tinha oficina, manutenção. Então, a princípio, até gostei, porque eu fui para a parte da mecânica, comecei a aprender algumas coisas. Estava indo bem até. O salário não era muita coisa, era até menor do que eu ganhava no material de construção, mas para mim estava bom, era só para mim mesmo, nunca pensei em ajudar em casa, nada. Era para minhas cachaças, para minhas farras, para os meus baseados. Só que teve uma noite lá que, não que eu quisesse, mas aconteceu. O cliente deixou o carro na concessionária, foi consertado, estava impecável, então já estava ali no portão de saída, era só o cliente passar e levar, mas ele não pôde passar naquele final de dia. E eu resolvi pegar o carro e dar uma voltinha na cidade, não fiz nada de mal, também, porra. Só que sei lá quem, um caguete do cacete, me viu passando, desfilando com o carro. Eu até convidei, né? Fiz toda aquela onda, né? Convidei a Nara, que era uma figurinha que eu queria meio, sabe? Pra impressionar. Mas dei umas voltas só. Peguei o carro tipo 7h30, de maneira furtiva, quando já estava tudo fechado. Eu fui lá, peguei. Poxa, dei a volta. Eu abasteci. Não usei nem a gasolina do freguês. Então saí 7h30, 8h, umas 10 e pouco eu já estava de volta. E alguém me entregou. Uá. Era bom no sentido assim que quando eles me mandavam embora, pelo menos entrava um dinheirinho extra, aí eu ia vivendo. Mas meu pai sempre me cobrando que eu não podia ficar parado. Lá fui eu para trabalhar numa padaria. Aí eu detestei. Sabe, o cheiro de farinha não era comigo. Pois da padaria, eu fui para uma empresa de meio porte, médio porte, uma metalúrgica lá. Mas imagina eu de operário ali. Também não me dei bem. Também não ficou a cara do chefe. Bom, seu Romário, eu podia ficar aqui enumerando. Mas vamos dizer assim, para facilitar, em 4 anos, eu passei por uns 8, 9 empregos. Eu não ficava em lugar nenhum. Aí, lógico, chegou uma hora que ninguém mais queria me contratar. Os poucos que me aceitavam em consideração a meu pai. Porque não era possível, eu era filho de um cara tão bom, tão trabalhador, tão honesto. Eles admiravam meu pai, eu também admirava meu pai, mas eu não queria para mim, não ia ter para mim uma vida de sacrifício, sendo humilhado, sendo explorado por um Bernardo ou um Carlito. Ai, que raiva que eu tinha daqueles dois, eles não podiam tratar meu pai daquele jeito. Pô, meu pai dava vida por aquela empresa. No verão, nas férias, os dois sumiam. E a empresa seguia trabalhando com meu pai à frente, resolvendo tudo, era fornecedor, era cliente, era mercadoria perdida, era isso, era cobrança. Meu pai dominava aquilo tudo. Quando eles voltavam, nem um muito obrigado. Eu não teria essa vida. Aí eu fui fazer o último ano numa escola boa, cara, com meu pai bancando. E ali eu, que já não valia muito, passei a não valer nada. Porque é aquela coisa, né? Tranqueira com tranqueira se atrai. E é claro que eu cheguei de novo naquela escola, eu tinha que me enturmar, procurar quem seria meu amigo, quem seria meu conhecido, quem seria aquele que eu deixaria de lá. E eu
Creio que não preciso nem dizer que não fui fazer parte da turma da Bíblia ou da turma dos atletas. Não. Tinha uma meia dúzia ali que era pesado. E eles viraram meus brothers. E eu conheci o outro mundo. Pesadaço. Meu Deus do céu. Quem me levou para aquela turma foi o Jaime. Jaiminho. Também conhecido como Tirícia. O Tirícia um dia me colocou numa treta pesada. Me ofereceram carona, estava ele mais um. Eu achei que era só para dar um rolê. Quando eu vi, lá estava eu envolvido num assalto à mão armada a um motoqueiro. Olha, eu vou dizer uma coisa. O assalto rendeu muito pouco. Mas mesmo que tivesse rendido fortunas, eu não achei graça nenhuma. Eles ali depois deram um rolê na cidade, meio que desvirtuaram os homens, encostaram num mocó lá e estavam dividindo os ganhos. De um pobre coitado que foi receber o salário, eles estavam de campana no cara, tomaram o salário dele tudinho, aí chegaram, essa aqui é a tua parte. Eu digo, eu não quero isso. Não quero isso, rapaz, não quero. Aí, pô, o malandro tá pipocando, quer dar uma de bonitinho, quer dar uma de politicamente correta, a gente sabe que tu é aviãozinho do tráfico aí, eu era mesmo. Porra, quer dizer que pra pegar na mão grande o que é do playboy, tu acha que é crime. Agora tá chapando as crianças, é maravilha. É emissário de Deus, por acaso? Aí o outro gritou, ô Tirícia, sangue de Jesus tem poder, irmão. Aí tiraram onda comigo, eu não gostei muito não. Só que eu falei pra eles que eu tava precisando de algum. Eu não me importava de participar de um ganho. Mas não ia ser para pegar coitado, não. Se eu fosse entrar, eu ia querer pegar gente grande. Foi quando eles me olharam, assim, o que estava virando, sabe, uma pegação, já chamou atenção. Eles disseram, o que tu tá falando? Eu digo, olha, na minha cidade lá tem um empresário, um tal de Bernardo, que tem um material de construção. Aí foi quando o cara de novo que estava com a gente, o Rafa, disse, não vai me dizer que tu conhece? Pô, cara, baita lojão. O tio da minha mina construiu uma mansão, a mina comprou tudo de lá. E pois é, aquilo é grande. E eu conheço tudo ali dentro. É só a gente traçar um plano bem feitinho, a gente vai ganhar um monte. Bem mais do que um mês catando coitado no meio da rua. E é claro que os caras se interessaram. E o senhor Romário, eu estava falando sério. Primeiro que estava cansado de andar duro. Que meu pai me dava para eu estudar, me dava algo mais, mas sobrava muito pouco. O certo seria eu procurar um trabalho à tarde, à noite, para completar, mas claro que eu não faria isso. Eu era importante demais. E outra, o Bernardo, o Carlito me deviam. Se eu fosse lá lamber o caixa deles, eu estaria pegando o que eles deviam pro meu pai. E eu falei pros parceiros, dei toda a visão da área, falei como funcionava, qual a rotina, todos os detalhes. Fomos algumas vezes lá, porque fui passar um fim de semana na minha casa, levei o Tirícia, que era um cara que se comportava, ele sabia vender imagem de bom rapaz, meus pais não desconfiaram nada. Levei ele lá, mostrei tudo, passeei. Aí explicava, olha, aqui é o seguinte, aqui começa às 6 da manhã. Quando chegam os primeiros empregados,
abrem tudo, olham o estoque, fazem tudo que tem que fazer. Já olham os pedidos do dia anterior, para os caminhões começarem a sair a fazer as entregas. Então, basicamente, só funciona aqui atrás, no estoque, no pátio. Aí falei o número de funcionários, o número de caminhões, como é que era a rotina. E disse que quando começava a chegar os primeiros funcionários, principalmente com os encarregados do pátio, os vigias, os 3 vigias, iam embora. E esses vigias, eles chegavam pontualmente às 8 horas da noite. E por quê? Porque o atendimento ao público era até às 6 da tarde. Nesse horário, fechava as portas, mas fechava as portas da parte administrativa, da loja e também do depósito do estoque. Os caminhões ficavam para a garagem, os terceirizados iam embora e era fim de linha. Só que o velho Bernardo, ele ficava até 7h30, 8 horas, um pouquinho mais, que era ele que fechava o caixa todo histórico da loja naquele dia. E todo o movimento, todo o dinheiro, ele colocava no cofre, para que no outro dia, pela manhã, passasse o pessoal do banco para levar o depósito. E o Bernardo ficava até essa hora, porque ele começava a trabalhar às 2 da tarde. O Carlito, seu filho, cuidava da parte da manhã. Então eu deixei claro para o Tirícia, de 6 às 8, não tem segurança nenhuma aqui. Porque ele fecha as portas, ele está aqui ainda. Ele é tão suvina que ele não quer pagar essas 2 horas para os meninos da noite. Então, nessa hora, eu falei, nessa hora que a gente tem que buscar um canto, disfarçar, se esconder ali, ficar de campana. Quando o velho for embora, depois das 8, quando os vigias entrarem, eles vão ficar circulando no pátio, no estoque. Eles não ficam no administrativo, eles fazem uma ronda. Mas a preocupação deles é justamente a rua. Então, quando o Bernardo sair, é só pular fora do mocó e ir até o cofre, pegar o que tem que ser pego, esperar o amanhecer, porque quando o povo chegar para trabalhar, chega primeiro o pessoal da rua, os vigias vão embora, aí é só se misturar ou sair de canto, aí vai ser mole. Aí a Rafa falou assim, ah é? E tu vai abrir esse cofre com o quê? Um trator? Ele disse, não. Eu já trabalhei aqui. E eu sei a senha. Cara, o Rafa olhou aquilo. Tu jura? Sim. Mas como é que tu pegou isso? Mole, cara. Esses babacas dessa família aí, eles acham que os empregados deles não têm ouvido, não têm olho. Eles falam que tem que falar na frente. Eles agem. E eu, quando comecei a entender os horários que o velho abre e fecha o cofre, eu dava um jeito para estar na sala dele. Mas ele não era cuidadoso, rapidinho deu para pegar. 9 números em série, estão aqui, ó. Aí a Rafa perguntou, pô, mas tu trabalhou aí há quanto tempo? Tu acha que ainda é a mesma senha? Eu disse, claro. Vai trocar e teria que pagar alguém. É a mesma senha. Na verdade, eu acho que tem noite até que ele é tão bunda mole,
Até deixa o cofre aberto se bobear. Meu Deus. Era o golpe perfeito. Precisaria apenas de alguns detalhes. E o detalhe principal era saber a hora de entrar para desaparecer. Isso aí eu expliquei para o Rafa, vai ser simples. A gente chega no final, mas bem no final do expediente. Você vai chegar aqui e vai comprar alguma coisa. A gente vai enrolar o vendedor até as portas já estarem da loja fechadas. Normal. Porque ele tem que nos atender, ele não pode ir embora. Aí a gente fecha a compra. E você fala que vai deixar ele em depósito e vai buscar outro dia. Isso aí é natural, eles fazem. A gente pega a nota. Aí vamos. Damos uma escorregada aqui, damos uma incerta lá. O vendedor vai estar louco para ir embora também. Os outros já foram. O velho Bernardo vai estar na sala de cima. Aí vai ser só correr para o abraço. E outra ainda disse: a espera vai ser grande. A gente leva uma sacola, sabe? Essa sacola de couro, assim. E dentro leva uns sanduíches. Leva uma garrafa de café para passar a noite. Para não pegar nada de lá, nenhuma água. Vamos com luvinha, tudo bonitinho. Fazer a coisa certa. E, seu Romário, foi o que nós fizemos. Planejamos, desenhamos, encontramos o lugar que iríamos ficar escondidos, tudo muito bem planejado. No dia que nós fomos para fazer o serviço, eu não passei em casa, eu já cheguei no final do dia. O Rafa ia participar, mas o Rafa, ele foi dirigindo, ele nos deixou na loja no final, do fechar das portas, para que ninguém nos visse assim. Ia ficar aguardando, ia nos buscar ao amanhecer. Nós entraríamos e sairíamos com o dinheiro sem ninguém perceber nada. E assim fizemos. Meu Deus, molezinha. O carro encostou, entramos com a sacolinha. Tirícia com um pedido, nada muito grande. Mas aí começa, não, mas tem só tijolo assim, não tem tijolo assado, não, mas o ferro é essa especificação. Poxa, mas eu não tenho certeza se é esse ferro. Eu ia ficar à distância, para não ser assim muito notado. Mas também não teria porquê. A gente faria a compra e iria embora. E foi o que aconteceu. Ele fez a compra, nós fomos no caixa, o vendedor já saiu, foi embora. Aí nós agradecemos no caixa, falamos para ir buscar no outro dia, demos a meia volta. É impressionante, né? Empregado, quando está querendo ir embora, ele só enxerga a saída dos fundos para bater o cartão. Ninguém deles nos viu, dar uma desviada e ir lá para o Mocó. Aí chegamos lá, bem acomodados. Eu conhecia bem o lugar, que era um lugar que se guardava assim, sabe, coisas de limpeza, que ninguém entrava lá. Só no outro dia, só na outra manhã. Aí ficamos ali. Quando deu 8 e pouco, o velho Bernardo desceu e já foi embora para sua casa. Aí foi mole. Tudo vazio, os seguranças, os vigias, estavam lá na rua, porque quando eles chegaram, quando o velho deu boa noite para eles, eles entraram, aí fizeram aquela averiguação, aí o velho deu ali umas orientações, coisa de sempre, rotina. E saiu, depois que eles fizeram toda aquela inspeção por quê? Eles saíram para a rua e deixaram nós lá dentro. Então nós sabíamos que teríamos o quê? Uma hora e pouco para agir. Que era o tempo que eles demoravam para fazer uma ronda ali. Mas ali no salão da loja, que era gigantesco, entendeu? Aí de repente ia na cozinha, lá no banheiro dos funcionários, aí subiu no segundo andar, onde tinha a parte administrativa, onde tinha
a sala do velho Bernardo, a sala do filho dele, que era envidraçada, que ele via todo o movimento ali. Então era bom para mim também que eu podia ver como ele estava agindo lá em cima. Tudo de boa, tudo de boa. Funcionando como música. Aí quando chegou a hora, subimos lá pro escritório. Bom, era o tudo ou nada, né? Aí eu vou ali e começo a botar os 9 números de série. E aqui vai dando um nervosismo, né? Vai dando atenção. O Tirícia dava, sabe, com um olho no gato e outro no bife. Ele olhava lá embaixo para ver se ia aparecer alguém, vai que um dia daqueles resolve mudar a rotina. Mas ele também estava ali no último número. Pac! Quando coloquei aquele número, fui na chave. Quando eu fui na chave, que fez flect, a porta se abriu. Senhor Romário, lembro como se fosse hoje. Era um sábado. Sábado à noite, que eles trabalhavam de segunda a sábado. Então ali estava o movimento de sexta e de sábado. Era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Sem contar os extras que o velho guardava ali em dólar. Nossa! Nós fomos, catamos aquilo tudo. Aquela maravilha. Botamos dentro de uma sacola. Fechamos o cofre. Saímos devagarinho. De repente dá até para pensar, poxa, vamos embora. Não, porque os vigias estão por aí, se a gente bota o pé na rua, o pátio, o estacionamento é muito grande. Normalmente o estacionamento ficava fechado, eles iam perguntar o que a gente estava fazendo lá. Não, vamos cumprir, vamos deixar esses caras ir embora às 8 horas. Quando vai ter a troca da guarda real. Olha, a gente até pensou que a noite ia ser mais longa, mas não, até dormir nós dormimos. Teve uma hora que eu tive que acordar o Tirícia, que ele estava roncando. Também a gente estava cansado, a gente estava tenso. E abraçado naquela sacola de dinheiro. Seria uma garantia aí de uns bons tempos de vida. Eu não sei, sabe? Eu não sei dizer quanto tinha de movimento ali. Eu não sei. Eu sei que dava para comprar uma moto para mim. Uma moto por Tirícia. E dava para pagar, digamos, o aluguel por uns 2 anos. Sem contar o dinheiro para gandaia. Era muito dinheiro para nós. Meu Deus. Ali parado naquele canto, vocês conversando, o Tirícia já estava viajando em outros golpes que podia dar, no mesmo estilo, que a gente era a dupla perfeita, porque eu era o cara, porque, sabe aquela coisa toda? Pois é. Aí, seu Romário, quando amanheceu, no domingo, que não era para ter mais ninguém ali, claro, não ia ter ninguém que ia estar ali no domingo. Só os vigias que entrariam. Só. Mas quando nós saímos do Mocó, estávamos indo para uma porta dos fundos, tranquilos, porque não teria empregado chegando, não teria ninguém no estoque, não teria ninguém no pátio. E aquela troca da guarda real estava naquele intervalo. Teria pular fora e área. Nós seríamos no estacionamento, no fundo. E lá, claro, o Rafael estaria esperando por nós. Seu Romário, quando nós colocamos o pé na rua, ouvimos um grito que veio do outro lado. Era o tal do Carlito, filho do homem. O que aquele infeliz ia estar fazendo ali? E ele estava acompanhado de um sujeito. E aí ele gritou para nós: o que vocês estão fazendo aí? Quem são vocês? Seu Omar, nós saímos numa correria. Só que aquele sujeito que estava com o Carlito, eu vi que ele fez um movimento assustador e era o que eu estava pensando. De repente, ouvi o primeiro estampido, pá! O segundo, pá!
Seu Romário, o cara estava atirando em nós. O terceiro estampido pegou em cheio as costas do Tirícia, que caiu e como caiu ficou. Eu ali congelei. E quando eu fiquei ali olhando um pouco o Tirícia, tentando me movimentar, eu senti aquele... O cara deu um balaço na minha cabeça. Eu sei que eu vi tudo. Primeiro eu senti a minha boca secar, como se eu não tivesse tomado água há um ano. E eu senti aquilo tudo girar. Era um branco escuro, e eu caí com a bolsa do dinheiro ali. Só que eu estava armado também. E quando aquele cara chegou no Tirícia, que ainda estava se mexendo, ele simplesmente fez assim, ó, pau, na bandidagem. E quando ele virou para mim, eu fui armado, mas não sei como ou porquê. Eu estava esperando ele assim. Quando ele deu por si, foi uma puxada só. E eu caí. Quando eu caí, eu comecei a ouvir vozes. Eu comecei a ouvir gente chegando, sirene. De repente eu me vi, que hoje eu sei que era ambulância. E fui levado para um hospital. Mas nesse momento, quando eu dei entrada no hospital, eu estava totalmente fora de mim. Aí quando eu voltei à consciência, se dá para chamar consciência, é que começaram aqueles sonhos. Mas o mais incrível, Sr. Romário, isso eu lembro. Quando eu senti a minha cabeça, quando eu vi também aquilo, não sei se era sangue, eu não sei. Que eu virei pro cara, quando eu peguei a minha arma, eu vi o homem de preto na minha frente. E ele dizia, faça. E eu, pau! E apaguei.